Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá mais um estudo aqui no canal Investidor Consciente. Você que é inscrito, obrigado pela sua participação, deixa seu like aí, compartilha esse estudo. Você que não é inscrito, convido você a se inscrever aí. Vamos lá, mais um estudo. Pessoal, para quem me segue aqui mais tempo, eu gosto de seguir alguns filtros que eu acho bastante relevante para facilitar a nossa escolha e a sua escolha aí também. Então, você, por exemplo, você considera um perfil específico de empresa que você queira que esteja com PL abaixo de 15, um PVP abaixo de 2, uma margem líquida com valor específico, você pode filtrar aqui e a plataforma vai trazer para você em tempo real aqui, né? Eu uso essa plataforma Investidor 10, tem me dado bastante suporte, tá? Essa função que eu estou usando agora é a função gratuita e é bem interessante, tá? Bom, eu fiz um filtro aqui, me baseando nesse livro aqui do Warren Buffett, usando alguns critérios que ele considera extremamente relevantes, tá? Então, assim, não dá para colocar todos aqui, porque tem análise quantitativa e qualitativa, né? Então, aqui nós colocamos análise quantitativa, onde o mesmo Warren Buffett considera uma margem líquida acima de 20 e uma margem bruta acima de 40, ele considera que a empresa apresenta vantagens competitivas, tá? Uma empresa que tenha essas margens, esses múltiplos de forma recorrente e consistente, né? Então eu fiz eu estabeleci alguns critérios aqui, critérios exigentes, dividendos acima de 6%, lucro por ação acima de 1 por ação, um ROI e outros dados aqui, né? E aí o que acontece, pessoal? Eu venho aqui e faço uma busca e aqui eu tenho o resultado. Diante desse resultado aqui, eu não tomo nenhuma decisão com relação à minha compra. Eu venho aqui, vou estudar, achei bem interessante, eu vou avaliar o ativo, né? Se realmente tem alguma coisa ali que me incomoda ou não, se é realmente uma boa opção. Mas veja que nesse momento a análise ela é muito criteriosa, ela traz apenas 4 ativos, né? O ativo que nós vamos falar hoje é a Irani, tá? Ela apareceu aqui recente, as demais já estavam há mais tempo, né? E eu achei interessante, bastante curioso a gente estudar e trazer esse estudo para vocês, levando em consideração que ela trouxe o resultado dela agora recente. Então, o que eu fiz aqui para vocês? Eu vou trazer o gráfico aqui, de praxe eu trago para vocês. Eu fiz um apanhado ali das partes principais do resultado que ela apresentou no segundo trimestre, que veio com o lucro muito bom, mas tem algumas observações que eu quero que você entenda. Talvez você está olhando só o noticiário, que tem um título que o lucro líquido da Irani, da Honey 3, que é o código, dobrou, né? Mas tem que olhar por que dobrou. A gente, na verdade, tem ali uma receita não recorrente, tá? Que isso é importante, você estar atento. E vamos olhar algumas outras questões aqui. Vamos começar pelo gráfico. Veja que nesse período aqui, pessoal, a Irani, ela não tinha liquidez, né? Conforme vocês podem perceber, baixa liquidez, está abaixo de R$12. Depois ela criou uma certa liquidez aqui, você vê os pavios mais longos e mais fortinhos, vamos dizer assim. E se a gente fazer uma comparação, quem comprou aqui ela em 2020, ela teve essa alta aqui 299%. Veja que ela sobe, depois ela faz um pullbackzinho, ela sobe e volta, né? Então ela teve uma alta de 299%. Depois ela caiu aqui uns 42% e teve mais uma alta de 186%. E de agora caiu 46%, né? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, a gente vê bastante a questão do lucro líquido, né? Ela que nesse período ela teve o seu menor lucro, inclusive foi negativo o lucro líquido dela, saindo de menos 93 milhões para 493 milhões. Então, 93 milhões negativo para 493 milhões. Depois ela caiu de novo, 127 e agora está em 322 milhões. Cotação seguirá o lucro sendo bastante volátil, logicamente que há volatilidade também na cotação. Logicamente que tem questões que não estão aqui nesse gráfico, que você não consegue ver, mas está embutido aqui nesse gráfico, que o mercado ele é eficiente. Como está sendo a gestão de fluxo de caixa, como está sendo pagamento de dividendos, se são sustentáveis ou não são, o CAPEX, se esse CAPEX, esse capital disponível para fazer esse CAPEX, o custo de capital está sendo mais elevado do que o retorno sobre esse capital investido, tudo isso faz preço e você vai entender já já, ok? Bom, aqui nós temos aqui caixa, né?
Nós temos aqui 2,88 em caixa por ação. Nós temos um preço teto de 10,3, tá? É até onde eu compraria, então nós teríamos aqui uma margem de segurança de 31%, não é ruim, tá, pessoal? E nós temos o valor intrínseco de Grarra ali de 14,66. Então eu tenho aqui 88% de potencial de rentabilidade e margem de segurança. Muito bom, eu gosto disso aqui, vocês já sabem. Nós temos essa linha aqui, pessoal, que inclusive é uma LTA, né? É uma LTA aqui que ela bate aqui e volta, conforme vocês podem ver aqui, né? Então a gente aguarda esse rompimento aqui. Se confirmar esse rompimento, muito provavelmente vai buscar alguns alvos aqui. Mas esse lucro aqui a gente tem que ficar de olho nele, ok? Vamos aqui para um resuminho. Antes de começar aqui no estudo que eu preparei para vocês no slide, esse aqui 10,13 aqui o preço teto, eu vou deixar aqui para vocês aqui no card. Esse site aqui, eu achei bem interessante para você ter um conteúdo gratuito aqui de forma eficiente, tá? Aqui nós temos um preço teto aqui, ó. Você pega aqui, por exemplo, aqui, vou falar para vocês já como você vai adicionar. Então aqui nós temos a cotação, nós temos o preço teto, pagamento de dividendo nos últimos 12 meses, nós temos o PL e o lucro por ação, ok? Então o que acontece aqui, pessoal? Aqui já vem mostrando para você aqui os dividendos, ó. Dividendos de 2025, né? Pagou 57 centavos, 52 centavos em 2024, 2023 pagou 85, pagou bons dividendos, né? E 63 centavos em 2022, 35 centavos em 2021. Ele vai fazer uma apanhada aqui, pegar a média dos últimos 5 anos e transformar esse aqui em dividendo para você, usando o critério de 6%. É o que a gente faz. Você vai acessar essa plataforma e você vai clicar em carteira. Você vai aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos adicionar a Petrobras, né? Petrobras, tá aqui, ó, você coloca adicionar em carteira. Esse aqui eu não tenho essa ação em carteira nenhuma que eu estou apresentando para você, só para ilustrativo. Automaticamente aqui apresenta para você, conforme você está vendo aqui. Então a Petrobras, o preço teto é 69, a cotação está 32, você já viu a margem de segurança. Quando apresenta assim vermelhinho, porque está abaixo da cotação, geralmente, conforme vocês podem ver aqui o preço teto. No caso aqui, tanto da Petrobras quanto a Irani está acima da cotação, ou seja, tem uma margem de segurança interessante. Você quer ver mais profundo, você clica, você vai ver aqui os dividendos. A Petrobras pagou R$13 em 2022, 2021 R$5, tá vendo? 2020 pagou 1 centavo, pessoal. 2019 94 e por aí vai, tá? Bom, então nós temos aqui hoje vamos falar da Irani. Código, pessoal, tá aqui, viu? RANI3. Pessoal, a Irani, ela é uma empresa bem interessante, tá? Papel, celulose, ela tem aqui, ó, essas informações. Você tem aqui, deixa eu pegar aqui para você aqui. Aqui ela tá aqui, eu clico, vai abrir aqui pra gente aqui. Nós podemos falar mais da empresa aqui para vocês, né? Então nós temos aqui a Irani, nós temos aqui papel, celulose. Quando eu clico aqui, eu já sei quais são os seus concorrentes, seus pares, né? E a gente tem de cara aqui a evidência, por exemplo, aqui, ó, 4,68, a Klabin 12, PL, a Suzano menos 68, nós temos um dividendo de 8,77, Klabin 6, a Suzano 3, nós temos um retorno sobre capital, retorno sobre patrimônio, ROI, 27%, a outra, a Suzano menos 2,47, então ela tem os múltiplos melhor que os seus pares ali, ok? Então o que acontece, pessoal? Ela tem aqui hoje uma dívida de 1,78 bi, tem líquido aqui, ela tem disponível 627 milhões em caixa, então a dívida líquida é 1,15 bi, tá? Ela tem 100% do tag along e tem uma liquidez de 3,92 milhões. Bom, eu não quero focar muito nisso aqui, eu vou focar nessa parte principal que eu separei aqui para vocês. Ela veio ao mercado, pessoal, e falou que da receita. A receita líquida do segundo trimestre totalizou 413 milhões, crescimento de 11,6% em relação ao segundo trimestre de 2024, impulsionada principalmente pelos melhores preços praticados no segmento de papel e embalagens sustentáveis. Houve uma retração de 2,2% impactada pelos menores volumes de pedido. Então, teve uma queda de volumes de pedidos aqui na RANI 3, tá bom? A queda normal, acho que é bem normal isso aí. O lucro líquido é o que saiu mais em manchete aí, que eu quero trazer algum adendo para vocês e algum ponto de atenção. O lucro líquido atingiu 112 milhões no segundo trimestre, crescimento de 84% em relação ao primeiro tri de 2025. Ela sempre traz primeiro tri de 2025, segundo tri de 2024, tá? Então fica atento com relação a essa questão também.
E aí ela vem fazendo algumas ponderações aqui, ó. Resultado impactado, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Resultado impactado pelo efeito não recorrente, tá, pessoal? Isso aqui eu quero que você tenha bastante atenção. É o reconhecimento de crédito do IPI, valor de 18,422 milhões. Além disso, houve aumento de variação do preço de valor justo dos ativos biológicos, etc, etc, né? Então, é um resultado por efeito não recorrente, tá? Ou seja, não aconteceu de forma natural o seu resultado, foi algo não recorrente, algo que não acontece todos os meses, né? Eu adicionei para você aqui a receita, né? Essa linha aqui é a receita. Eu adicionei para você aqui o lucro, né? A gente vê aqui uma receita, na minha opinião, aqui lateralizada, não saiu do lugar aqui. E o lucro também acaba ficando um pouquinho lateralizado, tá? A Irani, ela paga 25% do lucro líquido distribuído em dividendos, tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, aqui, quando eu falo não recorrente, olha aqui, ó. Então ela teve aqui esse resultado, melhorou bastante, 168%, muito bonito, mas você tem que ver que esse pequeno percentual foi de lucro não recorrente, mas teve um lucro líquido muito bom, no contexto geral, tá bom? Agora nós vamos falar aqui um pouquinho desses dados aqui, ó. Das despesas. As despesas com vendas totalizaram 31 milhões no segundo trimestre de 2025, queda de 7,8% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e de 3,4% frente ao segundo trimestre de 2024, representando 7,7% da receita consolidado. As despesas gerais administrativas totalizaram 28 milhões, né? Uma redução de 2,8% no segundo trimestre. Então aqui estão falando da despesa, teve uma redução considerável, isso é muito bom, né? Uma informação muito boa. Mas aqui eu quero o seu ponto de atenção aqui de vocês, né? Então aqui, ó, a dívida líquida pelo EBITDA ajustada foi de 2,3 vezes, um aumento frente a 2,21, aumentou um pouquinho, né? Em relação ao primeiro tri de 2025, que é os 2,19 vezes 2018. Então nós tivemos aqui no contexto geral um aumento. Agora isso aqui é um ponto de atenção. A elevação reflete o crescimento da dívida no período, especialmente por causa de distribuição de dividendos. A empresa está aumentando dívida para distribuir dividendos. Isso aqui para mim é um ponto de alerta, então tem que ficar atento com relação a isso aí. Que foi compensado parcialmente pelo avanço do EBITDA nos próximos meses, indicador encontra-se em patamares saudáveis em linha com o parâmetro estabelecido pela política de gestão financeira. Então a política de gestão financeira da companhia é de 2,5 o EBITDA, tá abaixo, então tudo bem. Mas para mim é um ponto de atenção, tá? Então vamos lá, vamos aqui, ó, só para você ter uma noção. Aqui nós temos aqui total da dívida, essa linha aqui, essa coluna que você está vendo. A dívida ela aumentou, né? Nós temos aqui o fluxo de caixa livre da companhia, tá? E nós temos aqui dívida pelo EBITDA. Então o máximo aqui foi 2,5, que é onde está a trava deles aqui, que eles consideram acima disso aqui, sai um pouco fora do controle, né? Mas caiu um pouquinho mas cresceu no contexto geral. Então ficar de olho nessa dívida da companhia aí e o porquê que está sendo gerada essa dívida. Se for para a distribuição de dividendos, não faz sentido. Você recebe dividendos, por outro lado, aumenta a dívida da sua empresa, que você é sócio, vamos dizer assim, né? E aqui nós temos a distribuição de dividendos. Conforme mostrei para vocês nos últimos 12 meses, vem aumentando os dividendos. Continuando aqui, vamos falar agora aqui, total de dividendos pagos em 2 meses, 66 centavos a ação, totalizando um montante de 153 milhões, equivalente a dividendo yield de 7,82, acima de 6 que nós estabelecemos ali, né? Aqui é a política de dividendos, conforme eu falei para vocês, 25% do lucro bruto, do lucro, né? Líquido, desculpa, do lucro líquido. E aqui, referente a esse resultado, vai ser distribuído 10 centavos por ação. As ações aqui, eles fazem bastante recompra, tá? Então tem 8,790 milhões de ações na tesouraria, que tira de circulação, que sobra 231 milhões de ações para receber dividendos aí, tá? Aqui nós temos aqui mais uma vez falando do fluxo de caixa livre, que aqui traz um ponto de observação. A posição de caixa 30 de 2025 foi de 627 milhões. 91% da dívida bruta está classificada no longo prazo. Então aqui nós temos aqui o fluxo de caixa livre um pouquinho crescente, ele rompeu aqui, isso é bom, tá? Isso aqui faz a cotação subir um pouco. Nós temos aqui a questão da recompra que eu falei para vocês. A empresa realmente fez bastante recompra, principalmente nesse período aqui, ó. Tá vendo? Compra aqui da companhia,
tá? Então isso aqui é importante porque ela tem uma política também de recompra, que acaba gerando valor, então ela tira um pouquinho dos dividendos, mas gera valor, por isso que eu falo que aquela questão de aumentar a dívida porque pagou dividendos me deixou um pouco incomodado, tá, pessoal? Mas também você não deve levar isso assim em risca para você realmente decidir não comprar o ativo. Você vai olhar outros contextos e ver se a empresa continua cometendo esse tipo tendo esse tipo de comportamento, tá? No segundo trimestre de 2025 foram recomprados 654 mil ações no programa de recompra 2024, preço médio de recompra trimestres, o preço médio de 7,61. Foram recomprados total de 8,790 milhões de ações, 2024, preço médio de 7,64. Então, assim, está falando aqui o preço que eles pagou pela ação, né? Preço médio. E realmente faz sentido, a gente olha aqui nesse banco de dados, está vendo o preço médio deles aqui, ó? Aqui mostra o preço médio que eles comprou aqui. Então, a quantidade de ações que eles compraram aqui também. Então, a empresa está comprando bastante ações, conforme anunciado em fato relevante, tá? O desempenho operacional aqui da companhia, isso aqui é bem interessante, que a gente vai falar aqui agora do setor de papelão ondulado, tá, pessoal? 61% da receita vem desse papel ondulado aqui. No segundo trimestre de 2025, os volumes de venda recuaram, o volume que eu falei para vocês, né? Impactado por menor demanda. O market share deles aqui da Irani foi de 4%, em linha com o mesmo período do ano anterior, tá, pessoal? Então, essa receita aqui, ela foi prejudicada também, pessoal, principalmente pela valorização das amparas, né? Que tá aqui, ó, ele vem trazendo isso aqui. Agora tem aqui embalagem, que é 37% da receita da Irani. Preço do papel papéis rígidos subiram 4% em relação ao primeiro trimestre de 2025, mantendo a tendência de alta observada nos últimos trimestres, acumulado com crescimento de 24%. Ó, o motivo segue atrelado à valorização das aparas, principal matéria-prima do segmento, tá? Então, essa commodity aqui, ó, até trouxe aqui o dado para ela aqui, ó. Aqui teve uma alta, aqui teve um alerta da XP, tá? E aqui a gente traz para vocês também aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui. Aqui tem uma parte aqui que a gente traz para vocês, realmente teve essa valorização aqui, olha para vocês verem aqui. Então aqui o preço das amparas no mercado internacional. Então subiu bastante, que gerou esse custo adicional aí que comprometeu um pouco o resultado da Irani, tá, pessoal? Então 31% aqui. Deixa eu ver aqui, ó, tá falando aqui também, vou pegar aqui, vamos expandir para vocês. As amparas representam 27% do custo total no segundo trimestre de 2025. Os preços médios subiram 17% em relação ao segundo trimestre de 2025. Tá? Então aqui subiu bastante, que acabou comprometendo aqui o resultado da companhia. Aqui nessa questão, a gente vê em contribuição da receita 2025, segmento florestal, 1,3%, tá, pessoal? Representa 1,3% da receita da companhia. Aqui também nós temos aqui, deixa eu ver mais aqui para você. Receita líquida em vendas, a gente tem aqui tudo certinho organizado, que se coloca aqui, ó, percentual, a embalagem aqui é 60%, isso aqui em 2024, 2025 aumentou para 61%, papel aqui 37%, florestal 1,3%, tá? Que eu já mostrei para vocês, o gráfico ali. O custo de produtos vendidos totalizaram 274 milhões, segundo trimestre de 2025, permanecendo estável em relação ao segundo trimestre de 2025, e registrado um crescimento de 14% frente ao 2024. O resultado demonstra a efetividade das ações de controle de custo de um cenário de forte pressão nas amparas, principalmente principal matéria-prima da companhia, que acumulou 65% de alta nos últimos 12 meses. Então essa questão é importante. Aqui vem reforçando aqui o fluxo de caixa livre, tá, pessoal? Aumentou bastante, conforme eu mostrei no gráfico ali para vocês agora há pouco. Aqui tem aqui, por exemplo, aqui, ó, o fluxo de caixa livre da companhia estava negativo nos últimos anos aí. 2024 e o ano atual está positivo o fluxo de caixa livre da companhia. Em relação ao primeiro trimestre de 2025, houve crescimento de 436% do fluxo de caixa ajustado. Então isso é muito bom. Aqui, Irani, papel, deixa eu ver isso aqui. Aqui nós temos o fluxo de caixa livre, uma boa gestão, tá, pessoal? O caixa da operação, então está sendo usado caixa para fazer capex, isso é muito bom, tá? Aqui nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui. Nos últimos 12 meses,
31 de julho de 2025, o fluxo de caixa livre ajustado foi 288 milhões, um aumento de 13% em relação aos 254 milhões registrados nos 12 meses vindo de julho de 2024. Então, eles colocam aqui, ó, de forma negativa, houve aumento do CAPEX manutenção devido ao desembolso não recorrente relacionado aos estudos de engenharia da plataforma. Então, aqui houve um não recorrente, reembolso não recorrente também, tá? Aqui eles pegam aqui, por exemplo, aqui a gente trouxe para vocês o EBITDA, subiu forte, né? Aqui a gente tem aqui, por exemplo, aqui o CAPEX, que caiu aqui, e nós temos aqui margem aqui subindo, né, pessoal? Então, isso aqui são bons resultados aqui, que vem apresentando aqui a Irani para vocês, tá? O retorno sobre capital, esse aqui que é o retorno, essa azulzinha aqui, você pode ver que o retorno sobre capital subiu. Só que tem algumas observações que eu quero fazer aqui agora. O retorno sobre capital investido, o ROIC, foi de 11% nos últimos 12 meses, aumentando 0,8 pontos percentuais. Devido ao impacto do maior EBITDA e a redução de CAPEX de manutenção de fluxo de caixa operacional. Aqui o que acontece, pessoal? Nós temos aqui uma despesa que é o custo médio de ponderado de capital. Esse aqui, geralmente, quando você vai avaliar ele tem que ser mais baixo, menor do que o ROIC, né, que é o retorno, porque aqui é o custo que você teve de capital para você fazer aquele investimento. E aqui nós temos aqui uma média, né, a gente percebe que ele fica nessa média de 16 aqui, o mínimo que ficou aqui foi 14%. Quando a gente colhe alguns dados aqui, ó, ele diz o seguinte, o ROIC se mantém em patamares saudáveis após a conclusão dos principais projetos da plataforma, demonstrando compromisso com os retornos consistentes, acima do custo de capital. Mas, na verdade, eu busquei mais informações aqui, a gente percebe o contrário, a gente percebe ele aqui um pouco alto e o ROIC baixo. Isso o que significa para nós investidores, né, pessoal? O retorno sobre capital investido, o ROIC, está significativamente abaixo do custo médio ponderado de capital. Isso indica que a empresa não está gerando retorno suficiente para cobrir o custo do seu capital, que resulta em destruição de valor para os acionistas. Então, essa é uma questão também que segura bastante a cotação. Risco para os investidores das ações da Rani, destruição de valor. Com o ROIC inferior, se for recorrente, tá, pessoal? A empresa está destruindo valor, o que pode levar a uma redução de preço das ações no longo tempo, tá? E também investidores estão expostos ao ambiente de custo de capital que pode pressionar os lucros e limitar crescimento, tá, pessoal? Então essa questão também ela é muito importante você ficar de olho aí. Vamos voltar aqui ao gráfico para a gente finalizar esse estudo aqui para vocês com relação a preço, né? O que acontece, pessoal? A gente olha aqui, hoje, por exemplo, a companhia ela tem aqui, ó, as suas fontes de renda muito bem distribuídas. A principal fonte de renda dela aqui é a embalagem, os ondulados ali, né, conforme vocês podem ver, papel ondulado, depois vem os papéis para embalagem e os últimos ali, né. E ela está muito bem distribuída, tá, pessoal? Nós temos aqui Brasil, vários lugares aqui, está muito bem distribuída, tá, suas fontes de renda. As estimativas que eu gosto de olhar bastante, tá, aqui conforme eu mostrei para vocês, 25% do lucro líquido é distribuído, o restante é retido. E quando a gente olha aqui as previsões, vamos ver que as previsões aqui dos analistas, nós temos 4 analistas cobrindo o ativo, a gente tem de certo modo, pessoal, nós temos aqui uma previsão lateralizada também. Acredito eu que essa cotação ela não vai sair do lugar enquanto essa previsão não se ajustar. Mas a gente vê aqui um aumento considerável aqui, batendo fortemente a estimativa aqui. Então, assim, acompanhar de perto a companhia, tá, pessoal? Para a gente poder, caso você seja acionista, ficar de olho nessa linha aqui, nesse rompimento, e verificar se esse lucro líquido continua subindo para você montar a posição com margem de segurança. É o que a gente sempre aconselha vocês aqui a fazer, tá bom? Pessoal, achei interessante esse estudo, trazer para vocês. Sugiro a leitura desse livro, um livro muito bom. E eu vou avaliar outros ativos aqui, trazer para vocês, principalmente agora está sendo apresentado bastante resultados, né? Eu vou trazer para vocês alguns ativos que eu achei o resultado bem relevante. Teve ativo aí que realmente, de fato, a gente viu o lucro líquido dobrar, não por questão não recorrente, né? E outras também vi lucro líquido cair aí 92%. Então fica atento aí, até o próximo estudo. Se tiver algum ativo que você queira que a gente analise para você, deixa aí no comentário, ok? Um abraço, pessoal.